Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Eu sou Rosa Alberti e esse é mais um microconto aqui no meu canal, A Vida em Microcontos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, porque hoje é mais um quadro Walking, Alive and Kicking, caminhando e bem vivinho. E nós vamos entrar na palavra hoje sobre isso, sobre um Deus que traz situações, que cria situações para nos atrair para Ele, para nos ensinar mais dele, para exaltar o nome dele na nossa vida, para cumprir a promessa que Ele fez para nós. É um Deus em que tem o querer e o efetuar em suas mãos. Vai na fé, vai a pé, vai do jeito que der, vá até onde puder. Vai atrás do que tu quer. Vai seguindo. Vai pensando. Sentindo. Vai amando. Vai sorrindo. Vai cantando. Vai curtindo. Vai plantando e vai colhendo. Vai dançando no ritmo que o tempo faz. Vai de peito aberto. Vai dar certo. Confiando que o distante fica perto. Walking, alive and kicking. Caminhando e bem vivinho. Que alegria ter você aqui do outro lado me assistindo, gente. Hoje é mais um projeto Walking, Alive and Kicking, caminhando e bem vivinho. E mês de outubro, sim, esse projetinho acontece uma vez por mês aqui. Quem me conhece de tempos já sabe disso, né? Inclusive, aqui nos cards ou na descrição do vídeo, eu deixei a playlist deste quadro para você conhecer desde o primeiro dia, tá? Você vai conhecer como que funciona. Como que surgiu, né? Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque esse nome meio doido, as pessoas não entendem. Por que esse nome esquisito? Você vai entender, tá bom? E eu divido ele com uma amiga, Sabrina Foli, também, né? Ela faz lá no canal dela e eu aqui. A gente divide, olha só como é dividido, né? Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é essa parte aqui que vocês estão assistindo, que é Palavra de Deus, o que está no coração do Papai do Céu para os nossos corações. E a segunda parte é Dica de Bem-Estar e Saúde. Inclusive o link da Sabrina também está aqui na descrição desse vídeo. Acabando aqui, corre para lá para ver o que Deus também trouxe através da vida dela para nós. Beleza? Então, deixa seu like. Não é inscrito no canal, inscreva-se e clica no sininho opções todas. Eu tenho um outro canal, gente, eu tenho que falar essas coisas. Não é encher linguiça não, é porque se você é novinho aqui não sabe. Então, por isso que eu estou falando. Eu tenho um canal chamado Mulher Maravilhosa. É um canal com uma pegada mais diferente, né? Tem todo esse universo feminino. Mas os meninos são muito bem-vindos, sim, porque não é Clube da Luluzinha não. É dica pra menina e pra menino também. Então, acabando aqui, já aproveita e faz um rateio total, tá? Porque a gente vai ficar mais juntinho. Se eu não tô aqui, certamente eu tô lá, né? E a gente vai ficar sempre junto, beleza? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Confesso pra vocês que não é essa palavra que eu ia trazer aqui. Eu ia trazer uma outra palavra. Tava tudo gravadinho, gente. Quando eu sentei pra editar, Papai do Céu falou no meu coração: ainda não é essa palavra. Oi? Já aconteceu isso com você? Minha gente, Papai do Céu, ele muda assim, sabe?
de repente, tá tudo certo, porque a palavra é dele, não é minha, né, gente? A controle é dele, então ele faz e acontece, tá tudo bem. Mas eu não ia ser essa palavra que eu vou trazer hoje, tá? Mas não tem problema, o importante é ele falar, né, gente? E cá estou para pregar, para falar algo que está no coração dele para os nossos corações. E eu estava meditando bastante que nós estamos, para a maioria do mundo, nós estamos no final do ano, né? Por quê? Porque tem países que ainda não acabou o ano, né? E tem países que já entraram no ano novo. Israel, por exemplo, né? Que teve o Yom Kippur há pouco tempo. Eu não falei sobre isso, mas eu adotei para minha vida essa festa bíblica, que deveria ser uma festa para a igreja também. Não sei por que não comemoram festas pagãs, mas não comemoram festas bíblicas. Eu não consigo entender, mas tá tudo bem. De qualquer forma, eu não comemoro mais Natal, vocês já sabem. E eu ainda comemorava Ano Novo, mas agora eu não comemoro mais, tá? Eu comemoro o Yom Kippur, que é o Ano Novo judaico. Mas eu não vou falar, o vídeo também não é sobre isso, até porque já passou. E como eu já congreguei em igrejas com essa visão, mas eu não entendia muito bem. E a gente comemorava e tal, coisa e tal. Mas esse ano foi praticamente oficial, real, o meu primeiro Yom Kippur. Então eu quis ficar em off com o Papai do Céu para poder comemorar e entender e aprender. E aprove Deus que o ano que vem a gente está aqui falando sobre isso, tá? Se o Papai do Céu não voltar. Mas enfim, Rosa, se não é sobre isso, por que você está falando sobre isso? Oh meu Deus, tem um cabelo aqui. Porque, gente, estamos falando sobre final de ano, né? Alguns, como eu falei, já entraram em ano novo e alguns ainda vão entrar em ano novo só em janeiro. Então o que acontece? Independente de ter entrado já ou ainda entrar, o que a gente faz? A gente faz uma retrospectiva, já percebeu? A gente começa a fazer uma retrospectiva de tudo que a gente viveu no ano, das conquistas e dos fracassos também, porque a vida é feita de conquista e fracasso, né? De coisa boa, de coisa ruim, de sims, de nãos, né? De luz, de treva, de dia, de noite. Então a gente faz isso, a gente faz uma retrospectiva de tudo que a gente viveu, faz um balanço geral. Eu comecei a fazer também, né? Antes de fazer o Yom Kippur, comecei a fazer, falando com Deus e Deus falou no meu coração. Ele falou assim, olha, eu sou um Deus que está no controle de tudo. Ele falou no meu coração e eu quero falar para você também. Porque é o Senhor falando para você, querido. Ele quer que você lembre que Ele é um Deus que está no controle de tudo. Independente se você conquistou o que você queria ou infelizmente vieram situações que você não esperava, né? Não importa. O Senhor está falando que Ele é o controle de tudo. E que para mudar a sua história, basta Ele querer. Basta Ele querer. E nós vamos entrar na palavra hoje sobre isso, sobre um Deus que traz situações, que cria situações para nos atrair para Ele, para nos ensinar mais dele, para exaltar o nome dele na nossa vida, para cumprir a promessa que Ele fez para nós. É um Deus em que tem o querer e o efetuar em suas mãos. E eu poderia trazer tantos exemplos aqui da Bíblia, mas Deus tocou no meu coração para falar sobre uma moça chamada Esther. E olha só, o detalhe é que o nome de Deus não é mencionado em nenhum momento nesse livro. Já percebeu? Mas em todo momento a gente vê o agir de Deus nesse livro de Esther. E é o que Deus quer que eu e você lembremos, que embora você não veja, não perceba o Senhor agir, Ele está agindo sim. Ele está agindo em seu favor. Cada um no seu quadrado. E Deus me trazia esse momento em que Esther foi levada até o palácio. Veja bem, queridos, tem coisas na nossa vida que muitas das vezes a gente não quer fazer.
ou a gente nem imagina que teria que fazer. Já percebeu? Quantas das vezes na sua vida, nossa, nunca imaginei que poderia estar aqui, fazendo isso, estudando isso. Deus está, eu falo por mim, Deus está me trazendo tanto uns conhecimentos, tudo, que eu fiquei pensando assim, gente, eu nunca pude imaginar. E não tem nada a ver com lei da atração, não. São conhecimentos que agregam na minha vida mesmo, no dia a dia, que eu penso, que inclusive eu até comentei com a minha terapeuta, Sil, um beijo. Eu nunca pude imaginar que eu iria estudar tal coisa. E eu mesmo falei, certamente Deus tem um propósito com isso. E é isso que Deus quer que você entenda. Tudo que Ele traz para você, né, que você tenha acesso, você vê que é Deus mesmo, é porque Ele tem um propósito com isso. E muitas das vezes, Deus traz situações, Deus cria situações para nos atrair muitas vezes, né? Olha só, gente, o rei Assuero estava lá quietinho e Vasti era a rainha, estava lá de buenas, não é? Tranquilos. Esther era uma camponesa, gente, no meio do povão, órfã. Imagino que ela não era rica. Cada um no seu quadrado, cada um estava no seu cada qual. Porém, querida, Deus tinha um propósito: salvar o povo dele. E você tem que entender que para a gente receber algo de Deus, a gente tem que entender uma coisa. Procure se perguntar por que você quer essa bênção. O que você vai fazer com ela? Sabe por quê? Porque pelo que eu entendo, lendo a Bíblia, não só Esther, mas demais passagens, eu entendo que Deus não é um Deus mesquinho, um Deus, eu vou dar só para você. É só para você a bênção, coloca numa caixinha, ainda coloca um pano por cima para ninguém ver, porque é só para você. A bênção de Deus não é assim. A bênção de Deus, ela alcança pessoas, alcança quem está perto de você, e alcança quem está perto de quem está perto de você, e alcança quem está perto de quem está perto de quem está perto de você. A gente pode ver quando Jesus estava na terra, tudo o que ele fazia, amados. Multiplicação do peixes e pães, as curas, a própria pregação da salvação, o próprio sacrifício dele na cruz. Foi para alcançar todos quanto crescem e o recebessem. E até hoje, muitas pessoas que nem creem nele, que nem o recebem, mas são beneficiados de uma forma ou de outra. Talvez alguém da sua família serve a Deus, talvez você não, mas você é beneficiado por conta da bênção que está sobre a vida daquela pessoa que vive debaixo do seu teto. O próprio sol, a chuva, Deus derrama para todos. Deus não privatiza nada, não, aqui é só a elite, a nata. Não, é para todos. Então a bênção de Deus, ela é para todos, ela alcança a todos. E quando nós vamos pedir algo para Deus, a gente precisa se preocupar em relação a isso. Porque se você estiver querendo cocriar algo, pedindo algo para Deus que beneficie apenas você, vai ser meio complicado de você receber. Talvez você até receba, mas vai ser muito sofrido. Talvez quando você receber, você não vai ter aquele contentamento. Porque o contentamento está justamente no partilhar o pão, no dividir. Então, quando você for pedir algo para Deus, comece a fazer essas perguntas para você mesmo. Por que eu quero tal coisa? Por que eu quero me casar? Você não vai dividir a sua esposa, seu marido com ninguém, não é isso. Mas por que você quer se casar? Porque quando a gente tem um relacionamento, a gente tem que entender que o nosso papel é servir o outro. Jesus não veio para servir aqui, ele deixou um exemplo para a gente seguir, gente. Então a gente segue o exemplo de Jesus. Eu preciso servir aquele que eu amo. E o que não me ama, tá, o que eu vou fazer com esse meu casamento, com esse meu relacionamento? Por que eu quero uma casa? Por que eu quero sair do aluguel e ter minha casa própria? Ou por que eu quero uma casa maior? Ou por que eu quero um carro? É importante fazer essas perguntas. Por quê?
Para você entender, gente. Porque Jesus já sabe, você precisa saber. Por que que eu quero? Por quê? O que que eu vou fazer com isso? A maioria, inclusive quando Jesus estava aqui, eu falo novamente, tudo teve um propósito maior. Esther, a gente viu, mais pra frente a gente vai falar sobre isso, mas ela sentou no trono, não só porque ela era linda, porque a Bíblia fala que ela tinha uma beleza. Não é só porque ela era do povo de Deus. Não. É porque tinha um propósito maior. Você pode ver José do Egito, gente. José estava lá cuidando das ovelhas do pai, tranquilamente, com quebra-barraco com os irmãos, mas estava lá. O que Deus fez? Deus criou, chamou uma situação, né? Colocou a vida de José de ponta cabeça, mas o propósito de Deus se cumpriu. Então, primeiro, pergunta para você: por que eu quero essa bênção? O que eu vou fazer com essa bênção? Deus vai te dar as respostas. Inclusive, acho que deve estar já dentro de você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem a resposta dentro de você. Deus tem um propósito. Lembra que eu falei no começo? O querer e o efetuar é do Senhor. Quando Ele quer algo pra gente fazer, você pode ter certeza que Ele não vai te oprimir. Essa coisa de profetada por aí, cuidado com profetada. Você pode morrer. Eu conheço pessoas que eram de Deus. Eu profetizo que são de Deus, porque eu profetizo que eles vão voltar, elas vão voltar em nome de Jesus, dos caminhos do Senhor. Mas quantos mulheres e homens de Deus que acreditaram em profetas que Deus não estava falando coisíssima nenhuma e morreram na fé? Nadaram e morreram na praia. Cuidado, faça a prova de Deus. Qual é a voz que está falando ali? Por que eu estou falando isso? Porque quando você ouvir alguém profetizar assim para você, a sepultura já está aberta. Eu vi um caixão, irmã. Se você não falar o que Deus mandar, se você não fizer o que Deus mandou você fazer, eis que te digo de mim mesmo, tu vai cair, tu vai ser enterrado, blá blá blá, e uiscasgata e caixa de fósforo. Meu filho, se fosse você, eu estenderia a minha mão santa e expulsaria em nome de Jesus, porque não é Deus. Porque Deus, Ele não quer nada de você obrigatório. Ele não te oprime para ter algo de você, para você fazer alguma coisa para Ele, tá? Ele não vai te oprimir. Tudo que Ele quer é que você faça por amor, porque você quer. Estou disponível. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Sou eu que chego diante de Deus em humilhação, né? Em arrependimento. Sou eu que chego como dependente dEle e falo: Senhor, eu estou aqui, o Senhor não precisa de mim, mas eu preciso de você. Me envia, me enche de ti, me usa pela sua infinita misericórdia. E o Senhor vai ver graça em você e vai fazer tudo isso e muito mais. E vai te enviar e vai exaltar o nome dEle na tua vida e vai cumprir o que Ele tem. Porque o querer é dEle, então primeiro Ele coloca esse desejo no seu coração, no meu coração, para que Ele possa ter por amor. Para você não fazer... tem que ir pra igreja, tem que... Para você não ter que fazer isso, porque Deus não vai receber, tá? Se você tem feito isso até hoje, não faça mais, porque Ele não tem recebido, não. Deus só quer se for por amor. Então Ele mesmo coloca esse desejo no seu coração, o querer e o efetuar, e você vai fazer com garra, com vontade, venha o que vier, haja, como se diz, né? Haja o que hajar, haja o que houver. Sempre tem que brincar, né? Ai, gracinha. Esse é meu jeitinho. Mas gente, o querer e o efetuar é do Senhor. Então, é tudo por amor. Se não tiver amor aí nesse negócio, não faz não. Ele não vai te cobrar. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te respeitar. Porque o nosso Deus é cavalheiro, gente. É gentil, é cavalheiro. Se você não quer, tá tudo bem, Ele vai te respeitar. Mas Ele vai procurar um coração que o adore em espírito e em verdade.
e que seja obediente e que se disponha a fazer o querer dele. E ele vai encher e vai usar e vai enviar. E eu, Rosa, que não quis, ele vai te respeitar e você vai deixar de vivenciar tudo isso e receber tudo isso de Deus. É só isso. Mas você não vai morrer não, tá? Fica tranquilo. Quando alguém vier te profetizar sobre isso com você, repreende em nome de Jesus e ó, perna pra quem tem. Nem fique ali, porque não é Deus não. Tá bom? Então, amado, veja bem. Deus, como eu estou falando, ele vai trazer a situação. Então, amados, cuide para saber por que você quer essa bênção e o que você vai fazer com ela. Porque Deus, sempre quando quer nos abençoar, é porque tem algo maior ainda por trás de tudo isso, tá? Tem um propósito maior. Que foi o que aconteceu com várias pessoas, inclusive com Jesus na terra, e até hoje ele morreu, mas ressuscitou, e isso vem reverberando até o final dos tempos. Então, olha só, todo mundo estava no seu canto, até Deus começar a trazer uma situação. Talvez, olha só, talvez você esteja assim, ó. Lembra que eu falei de final de ano? Tudo aqui tem conexão, nada tá perdido, tá, gente? Estamos no... Eu já entrei no ano novo, mas não deixo de pensar, né? O que esse ano me reserva? E quem ainda está caminhando para o final do ano está pensando, meu Deus, tanta coisa que eu queria e não consegui, né, conquistar, minha listinha de sonhos. Mas o Senhor está falando para você, olha, para mudar a tua história, basta eu querer trazer uma situação diferente. E se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Veja bem, querido, em nenhum momento alguém falou para Esther se ela queria. Perguntou para ela se ela queria. Ô Esther, é assim, ó, você é tão bonita. Esther, veja bem, você é tão bonita, né? Então eu acho que vai ter um concurso de beleza, porque olha só o que aconteceu. Antes de acontecer isso, Deus permitiu que Vasti. Eu entendo o lado dela, tá, gente? Imagina você ser feita de uma coisa, de um objeto, porque a festa que Assuero deu foi pra enfiar na cara de todo mundo, olha quantas riquezas eu tenho, olha os meus bens, olha como eu sou próspero, blá blá blá. E aí ela fazia parte do tesouro do rei. Logo, ele queria que ela participasse daquela festa, que ela viesse desfilando, se mostrando, ó, eu também faço parte do tesouro. Eu até entendo Vasti, né, gente? Já pensou você primeiro sendo colocada como uma coisa, um objeto, né, de valor, só para inflar ainda mais o ego de um rei, né? Então eu até entendo o lado dela, porém Deus permitiu isso. Por quê? Porque não tinha vaga para ser rainha. Talvez o que você está pedindo aí, não há vaga, não há vaga. A porta não tem porta, nem existe porta para ser aberta. Porque se tem uma porta, mas está fechada, ainda há uma esperança. Uma hora pode se abrir. Mas se nem existe a porta, não existia porta. Existia uma rainha e um rei, acabou. E de repente, Deus fez assim, ó. Tudo ficou de perna pro ar, endureceu o coração de Vasti. Vasti não quis aparecer e deu ainda uma festa lá pro harém dela. Quando fala da festa de Vasti, está no... Cadê? Capítulo 1, versículo 9. Que ela também deu um banquete para as mulheradas, tudo. E aí começou a revolta. Não, como assim Vasti não vem? O povo, né? Os homens tudo lá. E o rei já bebo, mais pra lá do que pra cá. E os sábios começaram a falar, não, olha só, majestade, a gente tem que dar um jeito nisso aí, porque veja bem, as mulheradas vão tomar isso como exemplo e vão se achar no direito de fazer também. Ninguém vai ter mais controle sobre nada. Tá virando um oba-oba. Deus permitiu isso pra quê? Pra que a vaga de rainha ficasse livre. Opa! Vamos nos classificados. Há uma vaga de rainha. Milhões de mulheres se inscreveram. E no capítulo 1 ainda do versículo 22 diz
que foram enviadas cartas a todas as províncias daquele rei, escrito de acordo como cada um falava, né? Conforme a sua língua, para que todo mundo entendesse. Para depois não falar, não entendo essa língua. Não, cada um recebeu uma carta de acordo com o seu idioma, bonitinho, para não ter desculpa. E essa carta falava o quê? Então, primeiro ele fez um edital que as princesas, né, todas as províncias daquele reinado, daquele rei, não fizessem como Vasti fez. E como exemplo mandou Vasti embora e ficou aberta a vaga de rainha. O ano ainda não acabou para alguns e o ano mal começou para outros. E Deus está falando, olha, eu estabeleço reis, mas também os faço cair, para que meu propósito venha se concretizar. É por isso que nós temos que ter um coração ensinável. Lembra que eu já falei aqui no canal? Tem vídeo aqui, inclusive, com esse título. Tenha um coração ensinável. Para que o Senhor, toda vez que o Senhor vier falar com você, te ensinar, você verdadeiramente aprenda, coloque em prática. Porque quando aparecer uma vaga dessa, você a ocupe. Porque veja bem, querido, você pode pensar, nossa, Vasti foi embora, ficou aberta a vaga de rainha, depois que passou todo aquele fuzuê, né, aquela coisa do vinho foi embora, o rei ficou centrado novamente, e aí lembrou de Vasti, cadê minha mulher? Tô sem mulher, e aí? Então foi sugerido ao rei, você já conhece a história de Esther, foi sugerido ao rei que se abrisse um concurso de beleza e que o prêmio seria o título de rainha. Todas as moças virgens formosas deveriam vir. Agora detalhe, querido, veja bem, quando você pensa assim, nossa, rainha, é um título sedutor, porém você começa a pensar com a razão, não com a emoção. Ninguém perguntou para Esther se ela queria participar, até porque lá no castelo, né, de Assuero, eles nem serviam a Deus, serviam deuses pagãos. Então imagina como seria esse concurso de beleza, né? Como que seria? Outra coisa, a gente não sabe qual era o sonho de Esther. Se Esther tinha um sonho de casar, ter a família dela. Ela já não tinha mãe e pai, só tinha Mordecai, que em algumas traduções está como Mardoqueu. Então, será que era isso que ela queria? Mas ela foi, ela obedeceu, mas talvez não seria isso que ela queria. E ela foi até o palácio. E olha o detalhe, gente, você pensa o quê? Quantas mulheres, né? Porque não foi só a Esther chegar, ela se preparar 6 meses, depois 6 meses foi chamada. Não, isso foi o tempo para ela se preparar, mas tinha gente na frente dela. Ela corria o risco de não ser escolhida. Ela corria o risco de, se não é escolhida, ficar lá para sempre, porque ela não ia poder voltar e viver a vidinha dela normalmente como ela vivia. Então, se ela não fosse escolhida, a vida dela tinha ido pro ralo. E a gente precisa entender que quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente tem que entender que Ele se responsabiliza pelas nossas vidas. Ainda que pareça que nada está acontecendo, que você perdeu, né? Todas as vezes, situações que você vive, que parece que você perdeu, você foi injustiçado, você foi obrigado a fazer alguma coisa que você não queria. Mas aí, você vai entender lá na frente que tudo era um plano de Deus. Então, se preocupe em estar na vontade de Deus, porque aí não tem como dar errado. Deus traz situações porque Ele conhece o teu futuro está com Deus, guardado, escondido em Deus. Deus sabia que haveria uma conspiração contra os judeus, né? Então, amada, é por isso que Deus chama a nossa atenção em pedir sabedoria para Ele, quando formos pedir algo para Ele, quando nós verdadeiramente quisermos cocriar alguma coisa, porque às vezes é só o seu ego, né? Que você achou bonito na mão de alguém, quis também.
Mas aí é que tá a importância, e Deus tem chamado muito a minha atenção em relação a isso, a importância de saber quem você é, a sua identidade que está em Deus. Quando você sabe quem você é, eu sempre vou martelar essa questão, porque, gente, tudo começa, tudo parte da nossa identidade. Se você sabe quem você é, você começa a descobrir o que você não gosta, o que você gosta, o que você quer, onde você quer chegar. Entendeu? E quando você tem identidade de Deus, lembra que eu falei que o querer e o efetuar é do Senhor? Você sabe quem você é. A sua identidade está em Deus. Então Deus, ele vai começar a colocar no seu coração em relação ao que você precisa estudar, o que você precisa saber, qual é o network que você precisa fazer para conseguir colocar em prática, ou efetuar. Entendeu? Então, para isso a gente precisa ter identidade. E Esther tinha identidade, ela sabia quem ela era. Porque muitas das vezes Deus não fala tudo pra gente. A Bíblia fala no capítulo 2, do verso 17, que o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E ela foi colocada por rainha. Ela ocupou o cargo que estava aberto, de rainha. Só que, era só isso? Era só para Esther subir lá e ser rainha? Não. E é isso que Deus quer que você entenda. Não é só para você receber uma bênção, não é só para você casar e acabou. Não é só para você ter o seu carro e acabou. Não é só para você ter sua casa própria e sair do aluguel e acabou. Não é só para você estudar determinada coisa e ter aquele conhecimento e acabou. Não. Mal começou. Quando Esther subiu e sentou no trono como rainha, mal começou. Ali ela conseguiu tudo que ela não tinha quando morava lá no povão, no meio do povão. Ela tinha autoridade, né? Era outro nível. Ela poderia fazer coisas pelo seu povo que, se ela fosse uma camponesa, não poderia. Então é isso que Deus quer chamar a nossa atenção. Peça sabedoria para mim, para você pedir, porque às vezes é o seu ego. E se for o seu ego, quando você pode até receber. Muitas das vezes é mais sofrido, né? Mas quando você recebe, não tem aquele contentamento. Não tem aquela coisa, nossa, eu já tive isso muitas vezes, gente. Essa sensação de tá faltando alguma coisa. Sabe aquela coisa de, tá sem gosto, tá insosso. Claro, porque não tem propósito. Morreu ali, era só o meu ego que queria. Então o Senhor está nos chamando a atenção, olha, busca em mim a sabedoria para pedir, né? Porque você vai ser beneficiado, mas a bênção não é só para você. A bênção de Deus é para alcançar multidões através da sua vida. Porque o próprio Deus vai cuidar para que isso aconteça. Rainha, ela sentou no trono antes de acontecer aquela conspiração, não é nem conspiração, aquela coisa, aquele plano de Amã para matar os judeus, sabe? Tá no capítulo 3, a partir do verso 7, você vai ver que ele quer, porque quer, isso aí, claro, né, usado pelo inimigo das nossas almas, né? Então, ele queria acabar, fez com que o rei fizesse um decreto, e o decreto selado com o anel do rei não podia voltar atrás. Não podia, entendeu? Então, Deus já sabia de tudo. Deus já sabe de tudo, a tua história, da minha história. Por isso que ele fala, pede sabedoria em mim. Pede tudo que você for pedir, que seja alinhado com o meu propósito na tua vida. Não tem como dar errado. E olha, gente, deixa eu te falar, talvez você possa pensar, nossa, era Deus mesmo, né? Que Esther estava competindo, né? Ela estava num concurso de beleza para tentar ser escolhida pelo rei. Aquela que fosse escolhida seria a rainha. Quantas mil mulheres participaram e Esther foi a escolhida. Mas, gente, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estamos no propósito de Deus, veja bem, grava isso na tábua do teu coração. Quando nós estamos no propósito de Deus, não existe concorrência.
Não existe concorrência. Pode vir quantas pessoas, sabe? Estudei em Harvard. Eu estudei não sei aonde, na Suíça. Nossa, meu pai tem influência. Não, porque não... Pode ter o que for, meu filho. Faz parte do propósito de Deus na tua vida. O que você está pedindo, o que você está fazendo, o que você está estudando, o que você está querendo para você. Não vai ter concorrência. Porque quando nós estamos no propósito de Deus, querido, é causa ganha. Então, amado, é causa ganha. Não tem concorrência. Não tinha possibilidade de Esther não ser escolhida. Não tem. E você tem que entender que se você está dentro do propósito de Deus, não tem concorrência para você. A causa já está ganha. Você só vai mesmo porque tem que ir, respeitar protocolos. Mas é seu. A bênção já é sua. Ô, amado, se você não acredita num Deus de vitórias, eu só lamento. Por quê? A Bíblia fala pra gente andar de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Nós servimos um Deus vitorioso, que antes de entrar na batalha já venceu a guerra. E aí vem, sabe? Já vem pregar só bênção. Então não recebe, meu querido. Não quer receber a bênção que vem das mãos de Deus? Deus está falando com você, está desenhando para você saber como proceder até receber algo que já existe. Porque veja bem, a palavra de Deus fala, traz à existência o que já existe. O que você entende nesse versículo, amado? Traz à existência o que não existe. Como que eu posso trazer à existência aquilo que não existe? Em algum lugar existe, está pronto. Deus já fez. Mas aqui onde nós estamos não existe, porque sou eu que preciso ser preparada para receber uma bênção que já está pronta. Você não está pronto, você nem crê. Porque fizeram a sua cabeça, sabe? Desde quando você é um piolho, se Deus quisesse que você fosse um piolho, você teria nascido um piolho. Mas você é um ser humano, você é um escolhido de Deus. E se você não tiver essa convicção de que você é escolhido por Deus, eu só lamento. Porque, pasmem, existem servos de Deus que ainda têm dúvidas da salvação. Pelo amor, tem que aceitar Jesus de novo. E saber o porquê que está aceitando. Qual o objetivo disso? Amado, Deus está desenhando para nós, para conseguirmos a sua bênção. Eu sempre falo isso, sempre vou falar, porque é o que Deus tem trazido para mim. E eu tô replicando para você. Tá muito calor, hein? Essa luz aqui. A bênção tá aqui, numa frequência vibracional. Tudo vibra. E você tá aqui, bem aqui. Como receber a bênção que tá aqui se você tá aqui? Você precisa aquecer. Você precisa, lembra que a Bíblia fala? Até atingir a estatura de varão perfeito. Estatura de varão perfeito é quando o Papai do Céu nos leva. Mas há uma estatura para cada frequência vibracional. Eu preciso ter uma estatura que venha aqui, ó, perfeita para essa vibração aqui. Como receber essa bênção se eu estou aqui? E é isso que a gente tem que entender. Se nós estamos no propósito de Deus, precisamos acreditar que a bênção já é nossa. Podem falar o que for. Aliás, eu tenho uma opinião. E se você quiser adotar, pode adotar. Não conte a sua bênção para ninguém, querido. Não fica contando, porque senão, olha só, José falou o sonho dele e se lascou. Tudo bem, Deus tinha um propósito com isso. Mas ele já deixou o exemplo pra gente. Não fala, meu filho. Não fala seus sonhos, né? Tem uma pessoa, acho que foi Fernanda Brum, que escreveu no Twitter dela assim. Não foi exatamente assim, mas quer dizer isso. Não ande e nem sonhe com quem não acredita nos teus sonhos. E é verdade. Pra que você vai ficar andando com aquela sua amiga invejosa? Que quer mais que você se lasque? Que por ela tinha pegado o seu lugar, sim. E olha que, aparentemente, você ainda não tem nada. Bobear, ela tem mais que você. Mas o brilho do vagalume, lembra dessa palavra que está aqui nos cards? O
brilho do vagalume é que incomoda, a festa do outro, a alegria é que incomoda. Não é o objeto que você tem, é a sua essência. E essência, meu querido, cada um tem a sua, entendeu? Pra que você vai andar com essa amiga, com esse seu amigo invejoso? Pra que você vai falar dos teus sonhos pra aquele seu colega de serviço que te detesta, que vive entrando na sala do chefe pra fazer sua caveira? E você acha que é seu, nossa, ele é tão legal. Muito. Não fale teu sonho. Guarda aí você e Deus, Deus e você. Conta quando acontecer, porque vai acontecer, porque é propósito de Deus e basta você, se tu quiseres crer. Se você crer, você tem que querer, vai acontecer, porque é propósito. Então, amado, Deus traz situações e para mudar a tua história, gente do céu, fico imaginando, porque a Bíblia me dá essa liberdade. Eu fico imaginando o que passava na cabeça de Esther. Pensa, gente. Esther era uma camponesa. Tava lá no meio do povão, vivendo a vidinha dela simplória de todos os dias. E de repente, Deus trouxe uma situação. Deus mexeu ali, que foi pra lá, que depois pegou ali, que depois fez ali. Colocou a vida de Esther de ponta cabeça. Fez ela ir pro palácio participar de um concurso de beleza que ninguém nem perguntou para ela se ela queria, mas ela se viu fazendo aquilo e ela nem sabia de nada, de decreto, nem existia esse decreto ainda, mas Deus sabia. Deus é aquele que vai lá na frente, Ele vai à nossa frente, amado. Esther se preparando toda. E como estava dentro do propósito de Deus, não tinha concorrência e sentou no trono. Mas não era só para ser rainha. Essa benção aí que você pede não é só para você. Deus tem um propósito. E olha, Deus está falando aqui, ó. Quando você receber a bênção, porque você será um canal de bênção, como fez Mordecai, Esther, José, Jesus. Não guarde só para você e para tua família. Não faça isso. Não saia do propósito de Deus. Fique no propósito de Deus. Porque Deus é aquele que estabelece reis, mas também os faz cair. A gente vê muita coisa acontecendo nos últimos dias. Pastores da mídia que até começaram bem. Foi Deus que colocou. Mas aí eles deixaram subir a cabeça, se meteram com coisa que não era nem para se meter, que Deus não tem nada com aquilo. E agora a gente está vendo os escândalos, a gente está vendo tanta coisa, a gente vai ver mais, tá? Ah, vamos. Muito mais, infelizmente. Porque saíram do propósito de Deus. Então, amado, Deus, Ele muda tudo quando Ele quer. E Ele está falando para pessoas aqui, eu vou mudar a história porque eu tenho prometido isso e eu vou fazer porque eu sou fiel para cumprir. Vou mudar a história, vou trazer mudança, vou criar situações para que meu propósito seja cumprido, estabelecido através da vida de vocês. Creia. Quando você olhar, sabe, a sua listinha de sonhos, de projetos, de coisas que você queria fazer esse ano, independente se você fez o Yom Kippur como eu, ou ainda vai passar pelo Ano Novo de Janeiro, não importa. Continue acreditando que tudo quanto você colocou naquela listinha veio do coração de Deus primeiro. E o Papai do Céu, Ele vai falar no teu coração, como falou para mim, quando eu ia pregar uma outra palavra. Lembra no começo desse vídeo que eu falei? Gente, eu tinha uma outra palavra, estava tudo pronto. Quando eu sentei para editar, o Senhor mudou tudo. Rosa, essa palavra vai ser um pouquinho mais para frente, ainda não é essa. Quero falar outra coisa. Já pensou se eu não obedecesse, querido? Ah, querido, alguma coisa ia acontecer. Uma vez aconteceu, eu teimei, eu não me lembro que palavra que era. Era pro Walking na Live and Kicking também, eu estava em cima. Quase eu não consegui colocar. Queridos, sabe o que aconteceu? Gente, o vídeo estava perfeito quando eu gravei. Quando eu fui editar, o vídeo não abriu. O vídeo não abriu. Eu fiquei nervosa, eu fiquei revoltada.
nada. Eu até repreendi em nome de Jesus, achando que era o inimigo. Aí na hora, sabe quando você leva um pedala Robinho de Jesus? O Espírito Santo falou assim: Fia, tem nada de inimigo aí, sou eu. Eu não quero essa palavra. Tenho outras coisas para falar. Amado, quando eu recebi essa palavra no meu coração, na hora eu levei até um susto. E eu repreendendo Jesus. Aí o que eu fiz? Gravei. Gente, foi tão rápido, até a edição. Até a internet, que é uma bênção, foi muito rápido. Porque aí sim eu estava dentro do propósito que Deus queria. Então, amado, não saia do propósito de Deus. Não pense que nada vai acontecer. Não pense que as promessas foram debalde. Não foi nem Deus. Você sabe que é Deus que queima o teu coração toda vez que você pensa, né? Você sabe que é Deus. Deus te lembra o tempo inteiro, como agora, por exemplo. E o Senhor está falando, continua a sonhar, continua, sabe, se preparando para que você esteja na frequência vibracional dessa bênção, para que ela possa te abraçar e o nome do Senhor seja honrado, glorificado ainda mais na tua vida. Eu vou trazer as situações, mas continue dentro do meu propósito. Viu, amado? Essa é a palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. E eu quero deixar um versículo para você entender. Aleluia. Quando tudo isso se cumprir, eu não sei se você vai lembrar, pode ser agora que você está me ouvindo aqui esse vídeo, como pode ser o ano que vem, como pode ser em janeiro, como pode ser em qualquer momento, porque o tempo, quando e o como é do Senhor. A nós é dado o sonhar, o confiar, o obedecer, o permanecer no propósito dele. Mas o como, o quando isso vai acontecer, é Papai do Céu que sabe, não faz parte do nosso departamento, tá? Vigia. Mas eu quero deixar um versículo aqui, ó, que se você desistir, nada vai acontecer. Se você olhar para sua listinha e falar, nada disso aconteceu, que besteira. Deus não tá nada disso, não. Isso aqui, ó, porcaria. Se você fizer isso, nada vai acontecer mesmo. Porque tem coisas que é para você fazer. Deus vai até onde Ele quer ir. Porque Ele pode tudo. Ele poderia fazer a minha parte e a sua também. Mas se Ele fosse fazer isso, não precisaria de ter fé, nem nada. Ele vinha, fazia, mas também ninguém daria valor, né? Então, o fato da gente precisar fazer a nossa parte é porque a gente pega gosto e valoriza mais. A gente se deixa ser preparado para a bênção. Porque na verdade, querido, Deus não vai fazer o que é para Ele fazer. Ele já fez. Agora o que é para a gente fazer, a gente precisa fazer o quê? Se melhorar para Ele, para receber a bênção dEle. Entendeu? Enquanto você não entender isso, nada vai acontecer. Vai passar ano e mais ano, o tempo vai passando e você não vai receber, né? Então é preciso entender isso com muita pressa e procurar se melhorar. Eu vou deixar um versículo aqui, ó, porque foi o que foi falado para Esther em Esther 4, verso 14. Porque se de todo te calares agora, Mordecai falando para Esther, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, porque o povo é de Deus. Lembra que eu falei? Se você não der lugar, não estiver dentro do propósito de Deus, não fizer o que Deus quer, Ele não vai te matar. Você não vai morrer, não vai descer à sepultura, não. Vai vir de outro lugar, outra pessoa vai dar lugar para Deus. Deus vai levantar outra pessoa para ajudar o povo judeu que foi decretada a morte de todos. Deus vai se responsabilizar pelo povo. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Por quê, queridos? Porque nós só temos vida. Lembra? Eu vou colocar aqui também, já coloquei, né? O vídeo onde eu falo, é uma técnica que Deus me ensinou. Para você, adotados por Deus. Que nós só nos sentimos vivos, querido, quando nós servimos. A gente se sente vivo porque a gente serve o outro. Que foi para o que a gente veio aqui nessa terra, servir uns aos outros. Jesus não fez isso? Ele veio para servir. Ele era e é o próprio Deus,
mas ele preferiu servir do que ser servido. E essa vida dele vem para nós toda vez que nós estamos dentro desse propósito de Deus. Entendeu? E aí, se a gente não faz isso, a gente perece. A gente acaba perecendo no nosso ego. Até que tudo acaba. E a gente se sente, puxa, eu não tenho contentamento. Eu não tenho satisfação nessa vida. Nada faz sentido para mim. Por quê? Porque estamos fora do propósito de Deus. Então foi falado isso para Esther, filha. Você pode até se calar, você não quer falar, não quer fazer nada pelo povo, tá tudo bem. Deus vai levantar outros para guerrear, para socorrer o povo judeu. Só que você e a tua casa vão perecer. E aí, ele fala assim ainda, ó. E quem sabe é o que Deus fala para você hoje. O ano ainda não acabou. E para você que comemorou a festa de Yom Kippur como eu, o ano mal começou. Aleluia. Deus fala assim, ó. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha. E tem muitas traduções, né? Essa tradução aqui, ó, fala, essa segunda parte. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se não foi um momento como este que você não conseguiu esse título? Quem sabe que se não foi para um momento como esse que você conquistou a sua casa tão sonhada própria? Quem sabe se não foi para um momento como este que você conseguiu fazer essa viagem para estudar lá fora? Quem sabe se não foi um momento como este que você conheceu a sua esposa, que você conheceu o seu esposo e vocês casaram? Não importa a bênção, mas quem sabe se não foi um momento como este? Foi Deus que trouxe esse momento para você, esse tempo para você viver, justamente para você viver e cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Quem sabe não foi um momento como este? Aleluia! Glória a Deus! Deus trouxe essa situação para você viver. Ou Deus está trazendo essa situação para você viver. Mas que Ele está trazendo, porque Ele está falando aqui grandemente. Não saia do meu propósito. Se você saiu, volte com muita pressa. Em nome de Jesus. Porque eu já estou trazendo situações para que o meu propósito se cumpra na tua vida e através da tua vida. Amém? Amém, querido. Essa é a palavra que Deus trouxe para nossos corações. E eu estou muito feliz de poder ter obedecido a voz dele, né? Porque melhor é estar no propósito dele para que tudo corra bem, né, querido? Amado, Deus te abençoe. Esse foi um projeto de outubro do Walking Alive and Kicking, caminhando e bem vivinho, do mês de outubro. O link da Sabrina tá aqui embaixo na descrição. Tá acabando aqui, corre pra lá, vamos ver o que o Papai do Céu falou através da vida dela também. Porque tem propósito, hein? Ah, glória! Esse quadro aqui é propósito de Deus, hein? Deus colocou no meu coração, já tocou no meu coração para convidá-la para fazer parte. E estamos aí na atividade. É! Você vai ver como que era o começo, deixei a playlist aqui. Você vai gostar bastante desde o começo, tá bom? Gente, tá um calor. Eu tô com um paninho, um papelzinho aqui, ó. Faz tempo. O reboco já caiu faz tempo, né? Que Deus te abençoe poderosamente, se papai não voltar. E ele permitindo, mês que vem estaremos aqui, firmes e fortes, com esse quadro, tá bom? Amo vocês e toda a glória ao único.